Luciana Priori, pedagoga, especialista em psicomotricidade, quase 10 anos aí de experiência na área da educação, ensino fundamental 1, 2, educação infantil, e você tem muita vivência do dia a dia. Então, assim, tudo que a gente vai conversar hoje não é só da teoria. A Lu vai compartilhar com a gente coisas que ela vive no cotidiano também. E o tema da Sim, nossa live são as habilidades socioemocionais da infância, né? As principais 10 que a gente precisa trabalhar, justamente porque se a gente espera seres humanos de determinado jeito quando são adultos, isso tudo começa na infância. Seja muito bem-vinda. Estou acostumada a chamar de Lu, já sabe que eu tenho uma cunhada, a Luciana, e aí para mim é a Lu também. E a gente sempre se e conversa aqui pelo Insta. verdade, Má, verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando, conversando com você. Estou super feliz. Ai, que bom. Dividir conhecimento assim, trocar ideia sempre é E muito bem-vindo, né? sempre, sim, sim, com certeza. A gente está contribuindo, né, com as pessoas, levando para elas um pouquinho do conhecimento. Sempre. Olha, para quem não sabe, gente, a Lu a gente não se conhece pessoalmente ainda, só pelo Instagram. E eu também sou, assim, encantada pelo trabalho que você faz, as coisas que a gente conversa, os projetos que você tem. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre ele, né, o projeto de vida. Sim, Queria sim. começar com você, eu não sei se você quer fazer um apanhado geral sobre as principais habilidades socioemocionais e se você puder, aí dentro dessas todas, iniciar, se não for ruim para você, com a paciência, que essa eu sei que mais do que nunca precisa ser trabalhada em demasia agora. Sim, é a que mais tem que ser trabalhada, é uma das mais difíceis de ser trabalhada também, né? A paciência, porque a paciência ela não exige só da criança, ela inicia-se por nós, primeiramente, para depois nós transmitirmos para as crianças a questão da paciência. Então, assim, só para que as pessoas entendam, né, o que são as habilidades socioemocionais, tá? Eu vou frisar rapidamente aqui para poderem saber a importância e o porquê nós trabalhamos ela. Então, assim, habilidades socioemocionais são competências que todos nós possuímos. De que maneira? Da maneira de enfrentar o mundo, de encarar, né, as nossas emoções, lidar com o outro, a forma que encaramos os desafios. Então, essas são as habilidades socioemocionais. E as mais trabalhadas, nós separamos 10, principalmente na educação infantil. A gente fala que é na educação infantil, mas na verdade não é só na educação infantil. Nós iniciamos na educação infantil esse trabalho, mas ela é trabalhada também na juventude, ela é trabalhada até na vida adulta, né? Nós podemos estar sempre praticando. Então, assim, é uma prática constante as habilidades, né, socioemocionais na vida de qualquer ser humano. E desde o ano passado, né, a BNCC ela colocou as habilidades socioemocionais como obrigatoriedade no currículo, né? E com qual intuito? O intuito que foi acrescentado essas habilidades é para desenvolver o cidadão, né, no caso, nossos estudantes, de forma plena, consciente, de uma maneira integral, né, para que eles saibam nós, não só né, os conteúdos dos componentes curriculares, como português, matemática, mas para que eles saibam lidar com os desafios da vida, que hoje são inúmeros. Então, há essa importância, né? Então, em todos os componentes, hoje trabalhamos as habilidades socioemocionais. E a primeira, né, como você falou, no caso, a paciência, que é uma das mais difíceis e inicia-se por nós, porque nós somos o verdadeiro exemplo, né, para os nossos filhos. Então, assim, somos espelhos e exemplos. Eles vão olhar nas nossas atitudes e isso vai refletir nele. Então, Marcela, no caso da paciência, como que a gente vai treinar essa paciência nele, né? Então, vamos supor, hoje em dia as crianças, elas, assim, elas querem tudo na hora, no momento certo. Então, assim, começa pelo diálogo, né? Explicando que não é tudo que a gente consegue de imediato. Então, a gente, assim, tem que mostrar situações da realidade, né? Um exemplo que eu posso citar para trabalhar a paciência. Quando ele quer determinada coisa, a gente vai aos pouquinhos inserindo, né, essa prática com eles. Ah, espera um minutinho, mamãe está fazendo tal coisa, já vou levar. Então, você
intencionalmente já vai, né, propositalmente, treinando essa paciência nele. Vamos supor que nós estamos na fila do mercado. Então, assim, nem pra gente é legal, imagine para criança. E a gente vai com criança no mercado, como vai fazer? Né? Aí que começa a prática. Primeiro por nós vamos tirar o foco dessa criança. Então, assim, nós vamos começar a dialogar, né? Olha, filho, quanta coisa na prateleira que tem. Começa a tirar o foco e mostrar para eles outras coisas, né? Naquele momento do ócio, lá do tédio, momento ocioso do tédio, ele vai desfocar daquela situação, né? Vai focar em outra. Dessa maneira, nós estamos trabalhando a paciência nele, né? Ele vai ter que ser criativo naquela hora para tirar aquela atenção dele. E quem, né, pratica a paciência, automaticamente já está controlando o estresse. E isso é muito, né, é excelente para o aprendizado, porque além da paciência, você está controlando o estresse também. Então, Nossa, assim, super legal que você colocou. É justamente isso, ó. sim, A gente não tirar, percebe. tentar tirar isso. É, e tirar o foco e assim, a gente acaba tirando justamente essa carga toda do estresse que já acompanha. É o que você falou, não é Uhum, só nas crianças, já acompanha muito a gente também. E começa bem pelo fato da paciência. Então, que sim. legal que a BNCC colocou. Depois explica para nós o que é BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Mas eu vou Isso. deixar você falar, que eu sei que você está bem inserida assim, Uhum, na parte tá, escolar e tudo, para o pessoal entender. E importante sim da gente driblar tudo isso, né? Também adorei quando você pontuou. A gente já não tem paciência na fila do mercado, como é que a gente leva a criança? Não é verdade? é. E assim, né, nós precisamos nos atentar também à questão da tela, porque automaticamente a gente sabe que é mais fácil a mãe tirar o celular ali do bolso, né, e dar o celular da mão da criança. Só que dessa maneira ela vai estar sim, né, distraindo ele com algo, mas não é indicado para o momento fazer isso. Por quê? Porque não vai estar praticando a paciência. Como é que essa criança vai tornar-se, né, um adulto paciente? Então, assim, não é indicado. É mais fácil, a gente sabe, né, que é realmente mais fácil, mas não é indicado. A gente tem que tentar trazer mais a realidade mesmo, menos tela e mais vida real, né? Então, voltando, né, o que é BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, são diretrizes, né, que é direcionada a nós, né, onde contém as competências, habilidades, as quais nós devemos trabalhar, né, aplicar na educação. Que competências nada mais é um conjunto de ações que devemos tomar para desenvolver as habilidades dos nossos alunos, no caso. É isso que é BNCC. Show, eu peço porque às vezes tem mãe que pode não saber, aí só para não ficar perdida. Perfeito, Lu, pode continuar o Sim, sim. raciocínio. Sim, é basicamente isso. E no caso, Marcela, também, o que eu sempre gosto de mencionar, né, sobre as habilidades emocionais, então, assim, ela anda, né, qual que é o papel da família? A escola, ela direciona, né, os alunos, né, desenvolve, motiva, trabalha sobre, e a família, ela tem que dar continuidade nisso. Então, assim, escola e família, ela tem que andar junto, tem que andarem juntas, né? Com o mesmo objetivo, de formar os cidadãos de uma maneira, né? No caso, responsável pelos seus atos, um cidadão ético, né? Nas suas condutas. Então, assim, tem que ter o mesmo objetivo. Não só é o papel da escola, mas sim das famílias também. As duas andam junto, num fim, num único objetivo. Agora, no caso, né, eu vou mencionar um pouquinho, se você permitir, de cada uma das 10 e vou dando exemplo, como esse, no caso, que Com eu falei, certeza, né? Lu. Lógico. E aí, E se o você, pessoal tiver pergunta, dúvida, se vocês isso, pode quiserem ir comentando, perguntando. a gente vai Sim, falando também. Mas já adorei também o teu apontamento. Não é só na escola. Inclusive, isso sim, precisa começar em casa. A escola sempre é sim, um depois. Tudo que acontece em casa respinga na escola. Dificilmente é o contrário. sim. Então, começa assim por nós, família. É. Vou deixar se fazer esse apanhado e aí, conforme for, a gente vai trocando figurinha aqui no meio. Tranquilo. Sim, não, beleza, combinado. Então, o porquê, né, a importância das habilidades socioemocionais. Existem dois tipos de inteligência, né? Só para o pessoal estar entendendo, a inteligência da parte cognitiva, o raciocínio lógico e a inteligência emocional.
Então, ambas têm que estarem andando juntas, porque se não consegue o controle, no caso da inteligência emocional, você não consegue atingir a parte cognitiva. Então, daí a importância de estar desenvolvendo também essas habilidades. Então, a gente frisa muito em cima disso. E é essa importância também, né, a qual a escola trabalha em cima dessas habilidades. É um balanço, né, junto com uma equilibra a outra, na verdade. Então, tem que estar as duas em harmonia. Então, nós tentamos, assim, seguir juntas, né, para poder aí acontecer um processo de aprendizagem mais efetivo. E se tratando da educação infantil, Marcela, né, então eu vou começar pela empatia. Eu separei aqui 10 habilidades, como eu mencionei, não é essa na educação infantil, a gente trabalha ela por toda a vida, né? Então, o que que é a empatia? A empatia é uma, assim, das habilidades que eu trabalho muito, eu gosto muito, coloco em prática muito com os meus alunos, né, a questão da empatia. Então, a empatia é tentar compreender o lado do outro, né, aquele famoso, se colocar, né, ditado no lugar do outro. Sim, é se colocar no lugar do outro, mas sem julgar o outro, porque às vezes não é só colocar no lugar. A gente tem que se policiar para não julgar, porque às vezes você se coloca assim, mas julga, né? E para os pais que estão em casa, como trabalhar com a empatia da criança? Eu acho assim, de extrema importância. Hoje em dia a gente vive, querendo ou não, é uma realidade, né? Triste, as pessoas são assim, muito egocêntricas, né? Elas também só pensam em si. Então, assim, a gente tem que estar desenvolvendo, né, esse lado dos alunos. Então, a gente tem que trazer a criança para o mundo real, tirar um pouco da telinha, né? Embora a gente sabe que a telinha, mas aquilo que você sempre falou nas suas lives também, vamos dosar um pouco a telinha. Então, o que que a gente vai fazer? Levá-la para o mundo real. Então, a gente pode começar um diálogo mesmo em casa simples, né? Às vezes você pode abordar uma situação como falar das crianças que passam fome. Hoje no Brasil são muitas, e é um caso real. Então, você traz essa situação para a criança, você comenta um assunto, ponto. Aí ela vai ter um momento que ela vai chegar, ela vai falar para você que está com fome, automaticamente. Ah, mamãe, estou com fome. Então aí você vai lembrar aquela história que você contou para ela das crianças que passavam fome. Aí você vai frisar com ela: olha, filho, lembra aquela história que eu falei das crianças que passavam fome? Como funciona? Então é isso que ela sente. Automaticamente, eles já estão se colocando no lugar da outra. Ah, é mesmo, mamãe? Aí eles vão entender o que acontece com a outra. A criança com 4 anos de idade, ela já consegue sentir as emoções e consegue também já perceber as emoções nas outras crianças. Não da mesma forma que nós, mas já é o início, elas estão ali começando e percebem sim, tá? Aí tem um outro ponto também que a gente, né, sempre trabalha, a questão da felicidade com as crianças, né? Então, assim, o que que é a felicidade? Né? Você pergunta para uma criança, o que é a felicidade? Então, assim, principalmente na educação infantil, eu, nos meus alunos de projeto de vida, a gente, todas as aulas, a gente estamos, né, trabalhando todas essas habilidades. Então, felicidade é aquele momento presente. Então, os pais podem fazer aqui, ó, aproveitar aquele momento simples também, são coisas simples, Marcela, não precisa ser coisas assim, sabe, grandiosas. Vai no passeio no parque ou no shopping, então o que que eu vou falar? Filho, olha que legal, nós estamos juntos aqui passeando. Como você se sente? A criança vai falar: ah, mamãe, tá legal, tô brincando, tô chupando um sorvete. Então, isso é a felicidade, né? Olha Então, como é simples, como é que a gente complica às vezes e tá tão na nossa cara. E aí a gente passa sim, uma vida buscando um negócio que acontece só no aqui e agora, nesse exato momento. Brilhante essa sim, porque colocação. assim, a felicidade, gente, assim, eu sempre eu penso assim, Marcela, né? Cada um tem um ponto de vista, a gente tem que respeitar os pontos de vista, mas eu procuro valorizar e passar isso para os meus alunos nas coisas mais simples da vida. Nós precisamos admirar as coisas mais simples, das mais simples para as grandiosas. Então, é isso, a gente começa por aí. Então, ele vai percebendo, né? Então, ele vai tendo, né, aquela analogia do que é, né, a felicidade, ele vai fazendo ali, né? Outra coisa também importante que nós trabalhamos é a respeito da autoestima e a confiança. Então, o que que é a autoestima? É
nada mais é do que gostar de si e ser satisfeito com aquela maneira que você é, se aceitar em primeiro lugar. Isso vale tanto para as crianças como para a gente. E no caso das crianças, você até sempre menciona nas suas lives, né? O que que é? A gente valorizar pequenos gestos delas, né? Valorizar os pequenos gestos. É dessa maneira que nós vamos trabalhando a autoestima nas crianças. Valorizar, pedir, né, para assim, ajudar em alguma tarefa doméstica, porque nesse sentido, não só doméstica, qualquer coisa, mercado, ajuda a pegar uma coisa na prateleira, ajuda a escolher uma roupa, nas coisas simples, porque ela vai se sentir valorizada ali, automaticamente ela vai trabalhar a questão da autoestima dela, ela vai se sentir bem, porque ela está sendo útil para alguém, né? E, ao Uhum. mesmo tempo, é trabalhada a confiança. Com a autoestima, a gente trabalha a autoconfiança por quê? Ela se sente segura no que ela passou e teve uma aceitação, né? Ali pela mãe, pelo pai. Então, assim, gera aquela confiança na criança. Então, é isso. Então, é Olha, conhecer. de novo, ó, Lu, desculpa interromper, só para ficar muito claro, eu sei que você colocou, mas é porque é muito simples, ó, são pequenas coisinhas no cotidiano, valorizar o pequeno gesto, a questão da felicidade, é esse momento presente. É que quando a gente lê ou escuta, às vezes, habilidades socioemocionais, até assusta, né? O que que eu vou fazer com meu filho em casa e no meio da pandemia e não sei nem por onde começar? Mas olha essas dicas aqui, super legais. Sim, são assim, nas coisas mais simples mesmo que nós devemos buscar e que, né, nós vamos conseguindo desenvolver, formando aí, né, as crianças vão começando a moldar um caráter nela, né, através dessas pequenas coisas, a gente já vai moldando, né, nos nossos filhos, nos nossos estudantes, o caráter, né, dele, através dessas atitudes. Uma coisa também, né, que envolve a questão dos valores, muito se falam dos valores, né, que nós devemos trabalhar, é super importante, é a ética, né? A ética é uma habilidade, uma das essenciais, né? Então, o que que é ética? É ter, né, a capacidade de avaliar, de analisar já o que é certo, o que é errado, né? E ter aquela conduta, né, para o sim ou para o não, para o certo ou para o errado, né? E como nós vamos trabalhar a ética? A ética começa por nós, pelos adultos, né? Pelos pais, começa por nós, professores. Somos espelho. E eu digo assim, que o melhor ensino, Marcela, é o exemplo. Então, assim, o exemplo é o melhor ensino. Então, a ética reflete muito a nós, para, né, os nossos pequenos estudantes. Então, assim, como é que você vai estar tratando o seu próximo? Ele vai estar ali observando, então já começa aí. Então, você já ensina a ele, né, a questão do respeito, com licença, por favor, eu posso, me desculpa, eu errei, né? Então, são pequenas coisas, palavras, gestos, que nós vamos estar trabalhando a questão da ética, né? Eu falo que a ética é uma questão de escolha, né? Então, a gente que escolhe se ser sim ou não, ter a ética. Então, assim, a ética vai moldando o exemplo, né? Conforme o exemplo dos adultos na criança, claro, né? Nós vamos, na escola, a gente trabalha com oficinas, com projetos, com atividades, com fragmentos de filmes, mas o exemplo começa dentro de casa e na escola é reforçado, né? Então, assim, tentar se policiar em questão da maneira com que a gente trata os outros, para os nossos filhos terem nós, né, como bom exemplo para eles. Então, a ética é dessa maneira que a gente, né, trabalha e nas habilidades socioemocionais, tanto na escola, como a gente também indica para pais. Nós temos vários pais que perguntam, né, como conduzir em casa, então a gente é a orientação nossa. Os espelhos, né? Somos espelhos para os nossos filhos. Bom, a Uhum. paciência a gente já falou, né? Eu listei aqui para a gente não se perder. O Paciência, auto. ok. Anotei aqui também, viu? Eu quis começar com a paciência porque eu sei que é a coisa mais Também recorrente hoje em dia. são bastante. Agora, o autoconhecimento, acho que isso eu não falei ainda, né? Então, o autoconhecimento, Marcela, é aquilo que você sabe de si mesmo, né? Então, a gente sempre tem que estar falando para as crianças, né? Mencionando. Essas coisas têm que serem tratadas com as crianças. A gente usar essa palavra, né? O autoconhecimento. Olha, filho, a importância de você se autoconhecer,
Então, como é em casa que nós vamos trabalhar o autoconhecimento, né? Então, nós vamos começar assim, perguntando para ele: qual a comida que você mais gosta? O que você mais gosta de fazer? Automaticamente, através desse diálogo, ele já vai tendo uma noção de quais as características, né, que formam aquele sujeito, aquela criança. Então, ele já vai estar ciente ali, ele vai saber pontuar, né? Ele vai se perguntar para ele: fale sobre você. Ele vai saber falar: olha, eu sou, né, vamos supor, a Maria, eu gosto de arroz, feijão, eu não durmo no escuro, algumas características do tipo também podem ser pontuadas porque ela se conhece, né? Então, é dessa maneira que nós trabalhamos o autoconhecimento. Então, nós vamos fazendo perguntas através do diálogo. Isso é em casa. Depois eu vou comentar também um pouquinho das atividades escolares, né? Se tiver algum profissional de educação, como nós podemos trabalhar também, dar algumas sugestões. E alguma dessas sugestões, Lu, bom, vai ter tempo ainda também de você falar, que de repente você faz na escola com as crianças, Sim, atividade que a gente possa fazer em casa também. Bom, você preparou, eu já sim, vou até falar aqui, Luciana Priori preparou para nós um material brilhante, cheio de dicas, né? São brincadeiras sim, relacionadas a essas sim, habilidades socioemocionais. Vou deixar sim. você falar mais sobre isso, mas ó, já adianto de antemão que ela me liberou para compartilhar tudo isso para vocês. São brincadeiras simples de se fazer em casa e que trabalham justamente Sim. todos esses valores. E eu vou colocar lá no meu canal do Telegram. Então, amanhã, para dar tempo, se você ainda não se inscreveu lá, amanhã cedinho eu coloco lá no canal do Telegram. Acabando a live, clica no link da minha bio para você poder estar lá por dentro de tudo. Essas Sim. brincadeiras que você faz na escola talvez estejam lá também, né? Sim, não, pontuando, exatamente. Essas brincadeiras, a qual, né, eu disponibilizei, elas são trabalhadas sim na escola, né, porque tem, principalmente na educação infantil, tem os momentos, né, da recreação, que nós chamamos de recreação. Eu trabalhei um tempo na recreação, trabalhei, né, com o desenvolvimento da psicomotricidade, trabalhava através do lúdico. Então, trabalhávamos muito esse tipo de brincadeira, né, as quais eu disponibilizei. Elas são, assim, especificamente mesmo nas habilidades emocionais. Lá nessas brincadeiras, tanto os professores podem estar utilizando, quanto em casa. Lá eu menciono. E ela está assim, bem detalhada, ela fala qual é o tipo de habilidade que a gente vai estar desenvolvendo. Está super bacana o material. E vale a pena ser praticada, tá? Então, assim, se vocês tiverem acesso, não só leiam, coloquem em prática, que vocês vão estar trabalhando aí, e assim, é excelente para o desenvolvimento mesmo das nossas crianças. Bom, vamos dar continuidade, né, Marcela? Vamos lá, ó, a gente parou no autoconhecimento. O que que vem Sim, depois? a responsabilidade é uma das coisas, né? É o que eu mais falo com os meus alunos na escola hoje, a responsabilidade, né? Então, assim, temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Então, o que que é responsabilidade? Nada mais é cumprir com os nossos deveres e obrigações, né? E assumirmos quando erramos, quando acertamos, é, em decorrências dos nossos atos. Então, assim, temos responsabilidades com os nossos atos. Então, como é que a gente vai trabalhar a responsabilidade? Primeira coisa, né? Se tratando de educação, a gente vai falar responsabilidade com os estudos. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar lá, eu sempre falo para eles, responsável com atividade, data de entrega, é o que mais nós temos trabalhado. Responsabilidade, no caso da criança, brincou, vamos lá guardar, né? Vamos guardar o brinquedo agora, acabou de brincar. Isso tá praticando uma responsabilidade. Então você começa, quando a situação vira rotineira, toda vez que brincar, ela guardar, então assim, já cria automaticamente uma responsabilidade. Ela sabe que ela vai pegar, mas ela tem que guardar, né? Então nós já, nesse ato, já estamos desenvolvendo a responsabilidade com os alunos. Então é isso. Depois, outra coisa também muito trabalhada na escola, que eu assim, né, em casa também eu sou super a favor, é a questão da autonomia, né? É a questão do aluno, né, ou dos filhos, nossos estudantes ou filho, ter a capacidade de segurança de tomar as suas próprias decisões,
né? Então, isso é autonomia. É nós darmos autonomia para ele, que eles tomem as decisões. Então, assim, um exemplo em casa, eu falo, é quando a criança, né, apresentar algum problema, não vai resolver por ela, né? Deixa ela pensar qual é a atitude que ela vai tomar diante daquele problema, né? Então, assim, claro que a gente está ali para mediar, para orientar, analisar depois, não, isso está coerente ou não, né? Mas deixa ela tomar uma atitude de pensar, é assim que eu faço, não é? Ela ter iniciativa. Então, automaticamente, ela já está sendo, né, autônoma, já está tendo uma autonomia. Então, assim, deixa a criança que reflita, né, a situação e ela tome iniciativa. Ela tem que ter autonomia. Nunca fazer nada pela criança. Deixa que ela faça. Inclusive nas atividades escolares, viu? Essa é crucial. Olha, o que tem acontecido. E eu vejo essas duas, até legal que você colocou uma na sequência da outra, muito próximas, tanto a responsabilidade quanto a autonomia. Uma coisa está interligada à outra, não é Pela verdade? outra. Porque Sim, se a sim. gente não dá a chance dessa criança, desde cedo, fazer as coisas por conta própria, resolver, guardar, preparar o lanche, se servir, qualquer outra coisa, arrumar a cama, colocar roupa, e depois a gente vai exigir lá na frente, na vida escolar dela, só a parte da responsabilidade dela, a gente não percebe que foi a gente mesmo que criou uma criança para não ser independente, para não ser autônoma. E aí nem sempre a gente entende por que aquela criança não está sendo com os estudos. Mas essa responsabilidade está ligada justamente a isso. A gente, como adulto, deixar e dar esse espaço, né? Sim, é porque, né, nós temos que deixar, senão o que vai ser na fase adulta dele, né? Ele vai ser um adulto que não vai ter capacidade de lidar com as situações adversas, de resolver seus problemas. Ele sempre vai depender do outro para fazer para ele. Então, assim, a base começa na infância. Então, nada de pegar na mão, deixa que saia do jeito que ele quiser. Nós vamos sim orientando, conduzindo, mas não faça pela criança, deixa ela tomar a atitude. E se a gente vê que não é coerente, nós vamos lá com diálogo, conversa, olha, filha, eu não acho que é bacana, propõe outra situação, né? Mostra, pontua ali, né, as situações e vai conversando, mas deixa, né, tomar, que a criança tenha, né, essa autonomia, essa iniciativa. Então, assim, tem que deixar. São os verdadeiros protagonistas. Ai, eu mosquei, né, Marcela? E A gente tem acontece, que mas deixar. como a gente bate nessa tecla, né? Criança precisa ser protagonista da própria história, com os Sim, erros e com os acertos. É que a gente sim, quer tanto que o filho seja o melhor e que vá bem, e é lindo isso, né? A gente está desejando o sim. melhor, mas nessa de querer que a lição vá sem erro, a gente corrige, que aquele exercício vá completo e de repente a criança não conseguiu responder, a gente preenche e assim por diante. E aí a gente está tirando uma coisa que é da criança. Olha aí, matando Sim. duas coisas que você acabou de falar, que é a responsabilidade e que é a autonomia. E outra, Marcela, também, no caso, né, que você acabou, essa situação que você acabou de mencionar, se o pai tem essa atitude, ou a mãe, no caso, né, não vai estar acontecendo aprendizagem. Por quê? Entendeu? Ele não vai ver ali o que ele errou, o que ele precisa fazer para acertar, qual é a dúvida dele. Então, assim, vai ficar elas por elas. Então, não. Ele tem que perceber, né? Então, assim, deixar mesmo, né? Que ele faça as coisas, mesmo que tenha errado. No caso, a professora vai estar orientando, se está errado, vai, né, estar colocando a maneira correta de como é para ser feita, e está tudo certo, né? Então, deixa da maneira, do jeitinho dele. E essas habilidades nós vamos aperfeiçoando com o tempo. No caso, todas as coisas nós vamos aperfeiçoando, né? No caso, o pai fala, ai, tá incorreta, a pintura tá feia, tá. Deixa, essas coisas nós vamos trabalhando com o tempo, eles vão, né, melhorando, mas deixa que ele faça do jeitinho dele. Eu acho importante isso, tem que ter mesmo essa autonomia. E os pais, né, tem que Uhum. deixar as crianças serem autônomas, né? Perfeito. Passamos para quem? Depois de responsabilidade e autonomia. Eu acho que agora é a última, que é a criatividade. Já pontuamos, acho que Ah, basicamente todas. Então, o que é a criatividade, né? Usar os conhecimentos e habilidades
para, né, adaptar-se ao meio e inovar. Então, o quê? Dar espaço, né, chance para a criança estar inovando, estar inventando. Então, sabe o que eu sugiro? Uma coisa que eu acho super bacana, além de ser super bacana, eu acho que é uma terapia, até mesmo para aquele momento de estresse, né? Que fala do TED em casa, principalmente no momento da pandemia, fazer os famosos cantinhos, né? Então, o que são cantinhos? Né? A gente monta um cantinho da leitura, um cantinho da casa, outro cantinho da leitura, da pintura, das meninas, no caso, das panelinhas, né? Dos meninos do carrinho. E como que nós vamos trabalhar essa criatividade? Eu gosto muito de trabalhar com material com reciclado. Então, assim, você pega tudo que tem em casa, né? Aleatório mesmo. E coloca naquele cantinho, dá lápis, papel, guache, e deixa ele criar, tá? Fala, ai filho, senta, você vai ver. Caixa de papelão que eles adoram, né, para fazer. Eles criam casinha, eles vão usando a imaginação e ali vai saindo, né, vai fluindo. Então, é uma maneira de estar trabalhando a criatividade. Esses dias, né, teve uma professora aqui, acho que ela está aqui comigo, ela levou reciclado, eles criaram um robô na escola com material reciclado. Então, assim, estava trabalhando a criatividade. Então, assim, eu acho excelente. Dá materiais e deixe que os filhos, né, os estudantes criem e façam. Então, vai E estar ó, vou desenvolvendo puxar esse gancho criatividade. aí. Ó, olha que ideia legal também. A gente que É, reclama tanto que as crianças estão o tempo todo em tela e que não sai da frente do joguinho, do videogame, Minecraft, Fortnite, seja lá o que for. Convida o filho, a filha, senta junto. Ai, mas aí eu vou sim, precisar parar. Vai precisar, né? A criança mais do que mas nunca precisa muito da gente. E sim, reconstrói ali um personagem desse Minecraft, de seja o jogo que for que a criança goste, com esses materiais recicláveis. Então, quer dizer, você está sim, trabalhando a criatividade, está tirando essa coisa da tela o tempo todo da criança e você está junto com ela. Ó, quanta coisa está se fortalecendo com essa pequena ação. sim, sim. E fora que está trabalhando também a questão do estresse, né, Marcela? Querendo ou não, ali você trabalha, você está naquele momento de descontração, automaticamente seu nível de estresse abaixa, né, da criança. Eu acho assim magnífico trabalhar, no caso, com reciclado, ou não precisa ser nem ser, né, brinquedo mesmo, ali que ele tem um brinquedo ou outro, bloco, pede para criar, olha, o que a gente pode criar? Vai ali, né, na hora, inventando, vai dando tudo certo. E é assim, é magnífico, sai assim, coisas lindas, eu acho excelente. Eu gosto muito dessa parte da criatividade. Além do projeto de vida, né, que eu trabalho com os projetos também, eu trabalho com a tecnologia e inovação com os alunos, só que é uma tecnologia desplugada, né, onde nós trabalhamos a questão da criatividade, né, pede para eles produzirem. Esses dias também nós confeccionamos com papelão mão biônica. Então, assim, exemplos, a gente tem a ferramenta de pesquisa que é lá o Google, né, todo mundo conhece, né, usa, e procura lá o que pode fazer com o material, aí sugere para a criança em casa. Então, assim, vai mesclando, né? Usar essa criatividade com material, com jogos, brincadeiras. E eu falo assim, no caso, né, que os jogos, eles são essenciais na prática das habilidades socioemocionais. Então, assim, em casa também tem que ter um momento em família, né? Eu sempre oriento, é bom a gente ter esse tempinho. Tem que fazer meia hora por dia, é difícil, né? A gente chega cansado, eu sei como é, sou mãe também, né? Embora meus filhos são adultos, eu sei como que funciona perfeitamente, mas é importante, né? Participar dessas brincadeiras em família, porque a gente vai estar trabalhando toda essa questão, né? A autoestima, vai estar trabalhando a responsabilidade através dos jogos, vai estar trabalhando a paciência, né? Porque nós vamos ter que esperar a vez, não tem que esperar, não pode passar na frente dos outros jogadores. Então, assim, vai estar trabalhando toda essa questão. Então, tanto em casa como na escola, os jogos, as brincadeiras, elas são essenciais, né, para fixarem essas habilidades, né, e contribuírem aí para o desenvolvimento dela. E é isso, basicamente. Eu gosto Deixa eu muito perguntar para de. você, olha só, eu não sei se eu vou misturar as duas coisas, eu não sei se o que você disponibilizou para nós daquele material das brincadeiras
É exatamente aquilo Sim, que você faz no projeto de vida ou não? não. Não, com Ah, as brincadeiras, não, não. Hoje, né, no caso, envolve sim, mas não. O meu público, né, hoje, atualmente, eu trabalho com o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Nós não uhum, envolvemos as brincadeiras. As brincadeiras, elas envolvem mais as crianças até 12 anos. Depois também, não que os jogos sim, a gente assim trabalha às vezes os jogos, mas no projeto de vida não. O que que a gente trabalha no projeto de vida na escola, Marcelo? Então, assim, nós encaminhamos o aluno ali para o futuro, não só no mercado de trabalho, mas a gente propõe situações de trabalhar com estresse, frustrações, o autoconhecimento dele. Então, assim, são propostas várias situações, né, para os alunos tomarem as atitudes e nós irmos direcionando para o caminho certo, que nem, por exemplo, essa última atividade que eu estou trabalhando com eles é a questão da pandemia, né? Então, eles têm que colocar lá para mim no papel que sensação, que situação que eles vivenciaram, que eles trabalharam, né? A habilidade, tolerância ao estresse, uma das habilidades, foi só uma, tolerância ao estresse. Então, eles vão colocar no papel a situação, né? O que acontece com eles e de que maneira eles estão trabalhando essa habilidade. Então, assim, são mais situações, problemas mesmo, que nós colocamos para eles estarem resolvendo. É isso, basicamente. São as habilidades, sim, socioemocionais, mas de uma maneira diferente no projeto de vida que nossa, nós super trabalhamos. legal, maravilhoso Eu e amo, super eu sou... necessário de ser trabalhado, né? Vou pedi-lo para Sim, você selecionar assim a dedo uma brincadeira que você lembre de cabeça que está lá no manual que você deixou para nós. E, se possível, ainda, quem dirá que trabalhe questão de responsabilidade e de autonomia. Lembra de alguma? Se olha, não, uma que eu vou falar uma que está lá, ela é super simples, só que eu basicamente adoro, que é a responsabilidade, que é a plantinha do feijão, é aquela brincadeira. A gente fala que é brincadeira, mas né, você vai colocar o algodão no copo, molhado com grãozinho de feijão. Então, o que que a gente vai fazer? A criança vai ter que ter responsabilidade de cuidar daquele feijãozinho lá para ele brotar, crescer. Então, é uma das brincadeiras que vai estar trabalhando a responsabilidade ali. É uma hum, das últimas brincadeiras, acho que eu mencionei ali. Então, assim, super legal. Ó, eu vou e é uma falar uma coisa brincadeira para super você. simples. Simples, É. eu já fiz várias vezes e eu trabalho algumas outras coisas e não tinha me dado conta do quanto mexe com a responsabilidade. Claro, é da Sim, criança. Ela sim, plantou, ela precisa cuidar, é dela. Ótimo. E é uma sim, vidinha, né? Bem legal. sim. É legal também que tem alguns projetos, eu falo, né? E até quem tem espaço em casa, Marcela, sabe o que eu acho bacana fazer? Aquelas hortas suspensas, sabe? Em garrafa PET, tem várias ideias legais, porque isso trabalha responsabilidade também. Então, assim, ele Uhum. vai estar trabalhando a criança em conjunto com a família, porque às vezes sozinho ele não consegue fazer aquilo, cuidar, por exemplo, né? Mas ele vai estar colaborando, então ele trabalha a cooperação junto com a família, é uma das habilidades. Nós não citamos aqui a cooperação, mas é sim no caso ali na ética, ela engloba também a cooperação, né, com o próximo. Nós não falamos diretamente, mas engloba. Então, vamos estar trabalhando a cooperação, né, é, da criança juntamente com os pais, é responsabilidade, porque ela vai estar ali supervisionando se tem bichinho ou não, se está crescendo ou não, se precisa aguar, se não precisa. Então, são coisas simples que vai automaticamente criando a responsabilidade também. O bichinho de estimação, né? Se a criança tem um bichinho de estimação, deixa ele colocar a comidinha, o horário certo, também é uma maneira de trabalhar a responsabilidade, né? Tem várias ideias aí que a gente pode desenvolver em casa mesmo, através das coisas simples, a responsabilidade. Perfeito. Olha só o pessoal comentando, elogiando, Eu não estou agradecendo. conseguindo ver nada aqui. Ah, então eu Só vou ler de para outra você, ó. voz. Não vejo comentário nenhum aqui. Débora falou que legal. Roberta falou ótimo. Sérgio, ótima live, parabéns, Lu. A Rê, que legal, nunca soube disso, na hora que a gente falou da plantinha do feijão. Que fantástico. E aí tem um comentário aqui, ó. Vou até voltar um pouquinho só para você ver, já que você não conseguiu ler. A Kelly É, falou: a Luciana já me socorreu algumas vezes em relação a ter paciência com as crianças trabalhando home office. Olha só que coisa boa saber sim, disso.
A Kelly é a minha parceira de trabalho, né? Ela trabalha também junto comigo no projeto de vida. Foram os alunos dela que desenvolveram o robô juntamente com ela. Ela tem 2 filhos pequenos e quando há necessidade, ela me solicita para eu estar ajudando com as crianças, conversando. A questão, né? Eu friso a questão dessas habilidades aí e, né? Ajudo ela nesse sentido. Que legal, viu? Só esse reconhecimento é o melhor que tem, né? Quando a gente sabe que, Sim, quando a sim, gente faz o que ama e que é o nosso com propósito, esses certeza. resultados, você começa a colher esses frutos. É. Lindo isso, Lu. Sim, Olha a só, gente- o Instagram sempre começa a me mostrar aqui, mas ainda temos um tempinho. Eu vou deixar você colocar o que mais você queria falar, sim. senão eu puxo a questão das brincadeiras, mas vou deixar você falar para você não perder aí também. Não, sim, acho que basicamente, Marcela, as habilidades socioemocionais nós pontuamos todas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer uma pergunta, perguntas a respeito, né? Estou aberta para respondê-los. E foi basicamente tudo. Então, assim, né, na escola, essas pontuações é que nós devemos fazer em casa com os nossos filhos, tem a questão da escola, né? Então, assim, na escola, creio eu que todas estejam trabalhando, né? Porque agora é obrigatório, não é uma questão de escolha mais. Antes era uma questão de escolha, agora não. É uma imposição, né? A BNCC pede para que seja trabalhado e é trabalhado. Então, assim, nós trabalhamos através de projetos, né? Essas habilidades, fragmentos de filme. Uma coisa que eu oriento também, até eu pontuei aqui, alguns filmes. Além das Oba! brincadeiras, tem filmes aqui, tá? Tem um filme que eu gosto muito, né? Voltando por quê? A questão dos fragmentos dos filmes. Nós trabalhamos dessa maneira. No projeto de vida também eu trabalho com filme, com os meus alunos. Então, assim, fragmentos de filmes, músicas, para identificar emoções das músicas, né? Então, podemos trabalhar ações solidárias, né? Que nem agora o inverno, a gente trabalha com ações solidárias, que está trabalhando a questão da ética, né? E o filme que eu ia mencionar é um filme que se chama O Sapinho, é um sapinho surdo. Não sei se vocês já ouviram falar, se você já ouviu falar. Se eu não me engano, ele tem no Netflix, tá? Ah, eu ia É, perguntar, o sapinho, eu ia pedir justamente uma dica e saber onde é que a gente vê. No Netflix tem? Então, se eu não me engano, sim, eu vi um tempo atrás no Netflix, porque às vezes tem filme lá, depois aí você vai ver, já não tem mais. Então, quando eu vi, o Sapinho tinha, acho que não sei se no Amazon Prime também tem. No YouTube, você encontra fragmentos do filme, tá? Inclusive, eu trabalhei fragmentos desse filme com trechos do YouTube mesmo, não é na íntegra. Mas, assim, ele trabalha a questão. Ele trabalha a questão da ajuda, né? A importância de trabalhar em equipe, da autoconfiança, é muito bacana esse filme, né? A questão do sapinho. Se vocês tiverem a oportunidade, né, quiserem anotar aí, a questão dos Monstros S.A. também é um filme que é bacana, divertidamente também é um filme bacana. A questão do Pequeno Príncipe também tem muitos projetos, né? Que são feitos, elaborados, baseados na história do Pequeno Príncipe, né? O Shrek também. Então, são filmes que eu indico aí para estar trabalhando a questão das habilidades socioemocionais, entre outros, né? Tem inúmeros, se a gente for pesquisar, que nós encontramos relacionados às habilidades socioemocionais. Eu tô com uma situação aqui, ó, de uma mãe, que eu sei que ela tá aqui na live, e já vou até fazer a pergunta por ela. É que eu faço o acompanhamento lá com ela. Você lembra de cabeça de algum filme, ou esses, ou algum outro, que trabalhe questão de paciência, tolerância para a criança? Então, geralmente, esses que eu indiquei, ele trabalha assim também. Eles trabalham a paciência e a tolerância. De momento, eu acho que de nome, assim, eu não vou lembrar. Mas esses, os quais eu mencionei, ele abrange praticamente todas as habilidades socioemocionais. É a Show. questão da paciência. Eu posso até depois ver, se você quiser, né, dou uma pesquisada e envio para você. Mas, assim, na mente, eu não vou, sem ser esses, assim, que eu Você procurei, mencionou. que eu Ah, e é mencionei, eu não difícil, Lu, vou. imagina, assim, e até eu já Sabe anotei por aqui quê? também, ó. Eu vou colocar Sim, depois nos sabe, stories esses nomes, tá? sim, pode colocar.
Por quê? Porque são muitos filmes, né? Vários filmes que abrangem a questão né, das habilidades socioemocionais. Esses foram alguns dos, né, que eu achei mais interessante e que eu quis compartilhar aqui com vocês, né? Mas vale a pena trabalhar assim com filme, com música. Questão da música também é excelente, Marcela. Agora, né, comentar um pouquinho das brincadeiras. Aquelas brincadeiras são diretamente, que eu deixei lá, né, disponibilizei para a Marcela, diretamente, exclusiva, focada nas habilidades socioemocionais. Então, o que, que vai trabalhar? Respeito, cooperação, empatia. Ali trabalha muito a questão das emoções também, tem algumas brincadeiras, né, que pede para fazer histórias, criarem histórias coletivas, depois escolher um personagem, aí a criança tem que pontuar, né, como esse personagem, quais foram as emoções que ele teve durante essa história. É muito bacana, porque a criança vai tendo aquela percepção, vai sabendo nomear as emoções, né, tristeza, alegria, medo, né, insegurança, tem essa questão. Aí tem, acho que duas brincadeiras também lá, que trabalham, estressa a questão da respiração. Tem uma que é, inclusive, eu vou te mandar, que é um anexo, você, né, recorta ali, fica as cartas, eu acho que eu não enviei, trabalhando a respiração com a natureza. Então, tem o nome dos bichinhos, cada bichinho ali mencionado, respira de uma maneira. Então, você vai olhar na carta como é que você vai praticar essa respiração. Então, vai proporcionar, né? Vai controlar o estresse, vai proporcionar aquele bem-estar. Então, assim, para trabalhar a respiração com a criança também. Tem a questão da lâmpada mágica, né? Do pó mágico, lá também uma das brincadeiras. Ah, Aí eu você vai vi, usar super legal. você vai escolher ó, a lâmpada. O que que é a lâmpada? Né? A questão que a gente trabalha também no projeto de vida, Marcela, a questão da meta. Né? É o que eu falo para ele. Todo mundo tem um objetivo na vida. Quando a criança chega nos 12 anos, eles já conseguem ter melhor essa visão, que é no caso o ensino fundamental 2. Então, assim, já começa a ter uma perspectiva do futuro, entender melhor, né? Já começa a ter a visão do que ele quer para o futuro. Então, assim, para eles alcançarem aquilo que eu falo, primeiro é meta, né? Eu até teve um aluno meu que eu achei tão bonitinho, eu falei para ele, assim, qual que é o seu objetivo? Ele falou para mim, professora, eu não tenho objetivo, eu tenho metas. Ele falou Ah, assim, porque, eu achei tão lindo, gente, que ele falou. Falou, eu vou estabelecendo metas, uma a uma, né? Eu vou cumprindo ali, eu vou até eu chegar no meu objetivo. Por quê? Para eu não me decepcionar. Então, ele assim, me prefere por metas do que ir direto ao objetivo. Então, é uma escadinha, é tudo um processo, né? Então, assim, perfeito. nós temos que passar pelo processo. Então, e a questão da lâmpada, aquela brincadeira da lâmpada mágica, ela fala justamente da meta. Então, ela vai ter que escrever ali, né? Aí tem todo lá o direcionamento, supõe-se, né, que ela vai fazer um pedido para o gênio. Então, esse pedido é o que ela quer alcançar. Ela vai ter que ter uma meta para alcançar. Então, todo dia ela vai ter que cumprir um pouquinho daquela meta ali, cumprir aquelas metas até que alcance o objetivo, né? Aí, exemplos, eu quero todo dia fazer a leitura de um capítulo de um livro, então ela sabe que ela tem aquilo ali para fazer, e ela vai fixar aquela meta em algum lugar. Então, assim, você está trabalhando a responsabilidade, né? Foco, objetivo, a meta também. Então, assim, são brincadeiras extremamente, né? Apesar de ser brincadeiras, né? São importantes para a vida lá dos nossos pequenos, né? Para o desenvolvimento pleno deles. Sem dúvida. Tem duas perguntas, Lu. Como você não está conseguindo ver, eu vou ler para você, Não, tá? não, para mim tá parado aqui. Ó, eu já vi um nome de filme aqui de bate-pronto. A Roberta pergunta: teria alguma sugestão, Lu, para trabalhar medo de filme? Eu O penso no medo, Divertidamente. Eles trabalham bem a divertidamente questão do também. medo, né? O divertidamente, ele é bom. Ele é assim, ele abrange todas as emoções ali, a questão do medo, né? O divertidamente. Então, Uhum. assim, ele vai estar ali trabalhando, na verdade, todas as emoções, inclusive o medo. Então, assim, é um que eu indico, o divertidamente, sim. E aí a Débora fez uma outra pergunta. Nos filmes, música, brincadeiras, conseguimos mostrar isso para as crianças de 5 anos? Sim,
A partir ó, dos 4, eles já têm essa visão, né? Sim, 5 anos é super indicado. Então, essa já engata em uma outra pergunta que chegou do Bruno. Olha só. Qual a idade ideal para começar a dar pequenas responsabilidades aos pequenos, tais como pequenas atividades domésticas, cuidar de algum animal ou planta, etc. Olha, Marcela, eu acho que a partir dos 3 anos, eu acho que a criança já começa a auxiliar nessas atividades, é desde pequenininho. 3 anos, sim, ali juntinho, você já começa, 3, 4 anos, inserir ali as responsabilidades, sempre junto com os pais, é claro, mas eles já vão copiando, já vão vendo, a criança é capaz, sim, de auxiliar. Eu concordo e falo sempre a mesma coisa, Lu. A gente tem o mesmo Sim. pensamento nesse Eu acho que sentido, até ó. 2 anos ainda não, mas eu acho que 3. Hoje em dia as crianças estão muito desenvoltas, é automático delas já, né? Você vê aí criança com 3 anos, nossa, você olha e fala, nossa, não tem 3 anos, tem 5, pelo raciocínio lógico, pelas atitudes. Então é por isso que eu aconselho nessa idade, a partir dos 3 consegue sim. Se no 4 eles já conseguem identificar as emoções, né? Começam, não é claro, né? Igual a nossa, né, de uma criança com um pouco mais de idade, mas eles já começam, então, com 3 anos eu acho que é ideal. Com certeza. Eu sempre defendo muito essa coisa da gente estimular a criança nesse sentido, porque a gente, ou não sei se é por subestimar, talvez nem seja subestimar. Tem muita mãe que eu vejo que tem pena, ai, coitadinho, deixa eu fazer por ele, né? Porque ele já tem a vida inteira e é difícil, enquanto ele tá aqui, deixa eu fazer tudo por ele. Mas a gente mata a responsabilidade, mata a autonomia. Então, ir crescendo conforme a idade da criança, o tanto e o tamanho dessas responsabilidades também. Se no começo ele ainda é muito novo para dar comida para o cachorro, talvez ele possa pegar um regador do tamanhinho dele e modelar você, mãe, você, pai, né, a gente, adulto, molhando a plantinha ou vaso que está dentro de casa. Tudo Sim, isso faz essa construção da responsabilidade, dessas todas habilidades socioemocionais que a gente está falando aqui também, né? sim. Nem que a gente tenha que ajudar a segurar o regador, mas pelo É, menos ele está ali fazendo parte, né? Ajudando, ele está regando junto. Então já é um processo, né? Marcelo guardar o brinquedo, por exemplo, com 3 anos ele sabe pegar o brinquedo na caixa, não é mesmo? uhum. Então Se vestir sabe, já sozinho, colocar o sim, sapato. A gente faz tanto pelas nossas crianças sim, hoje que a gente não dá esse espaço para elas e aí a gente cobra lá na vida adulta, não digo, mas na própria infância mesmo, ali no ensino fundamental 1, 2, cobra a responsabilidade do filho de fazer a tarefa, de ter compromisso e, né, e cumprir com o que precisa ser feito, mas a gente não percebe que foi a gente que criou a criança assim, fazendo tudo por ela. Aí do nada a gente chega e pede um monte de coisa, a criança não sabe nem por onde começar. Ela não foi acostumada a sim, isso. Então é de sim. pequenininho mesmo que a gente vai plantando toda essa caminhada. Sim, com certeza. É desde pequeno, começa na infância, né? Depois vai aprimorando, né? Com o decorrer da idade, vai passando. Então, assim, é na infância que tudo se inicia, né? É o que eu digo. Então, assim, tem sim que colocar, né? Deixar a criança ter essa autonomia, deixar ela fazer as coisas, né? Ao menos, se ela não pode fazer sozinha, ajudar, né? Tá ali ajudando, ela já está trabalhando na criança, né? No caso, a cooperação, está trabalhando a questão de estar fazendo momento em família também, eu acho que é muito importante, né, Marcela? As crianças estarem ali junto, compartilhando. Então, assim, eu acho muito bacana. Com 3 anos, sim. Com certeza, sim. Lu, tá acabando o nosso tempo. Bate-papo delicioso. Sabia que ia ficar pouco tempo para a gente conversar, que é uma conversa que dá vontade de estender, né? E vai Sim, sim. trocando ideia. Ó, a Roberta agradeceu a dica. Você está recebendo parabéns, é uma excelente profissional, parabéns e palmas. Super legal, Lu. Vou deixar você fazer aí tuas considerações finais antes que o Instagram derrube a gente, para daí eu me despedir também de todos. Tá. Não, eu quero agradecer só a oportunidade, né, do convite, de estar aqui conversando com você nesse bate-papo gostoso, né? Espero que seja a primeira de muitas outras vezes. Agradecer a todos que entraram, né, por eu poder contribuir um pouco, trazer um pouco do conhecimento. E é isso, basicamente isso. Estou super feliz de estar aqui conversando com você.
Ai, que bom, Lu. Também fiquei muito feliz que deu certo. A gente sempre se fala por mensagem aqui no Insta. Isso. E sei que você me acompanha, te acompanha, e você Sim, tá adoro o firme e seu forte. trabalho. Ah, e eu também, é É, recíproco, viu? Firme e forte na sim. educação sempre, né? E é gostoso a gente falar sobre isso. Com certeza, com certeza. Ah, e falando das brincadeiras, não leiam somente, tá? Coloquem em prática as brincadeiras com o filho de vocês, quem é profissional da educação, levem, né? Leve as brincadeiras ali propostas para os seus estudantes, alunos, e assim, são maravilhosas mesmo. E colocando em prática as brincadeiras, o resultado vem. Então, é questão, né, de colocar na vivência das crianças, inserir no dia a dia e, né, nós vamos trabalhando essa questão aí. Então, coloquem em prática, não só leiam lá Ai, ó, as dicas. excelente ponto final esse, viu? Eu Porque acho. a Por isso que gente eu falo, não escuta adianta só de muito. ler, né? Eu recebi, mas aqui em casa não tá dando certo. Mas você fez? E fez mais de uma Sim, vez? Às vezes a pessoa nem sim. tentou, ou Não. tentou, ai, não dá certo. Não, não persistiu. Não Não, é isso, é assim. questão. Sim, não é a primeira e desiste, é questão de persistência, é aquilo que eu falei, é questão de vivência, são práticas diárias, né? Nós vamos inserindo até que a criança ela vai assimilando, né, aquela situação, né, o que ela está fazendo ali com a vida real e vai levando aquilo para a vida, né? Então vai adquirindo a experiência, e eu acho assim que é questão de persistência mesmo. E começa na gente, né? A questão da paciência para poder estar trabalhando com eles. Lembrar que somos exemplos, espelhos sempre, né, Marcela? Perfeito. Lu, super obrigada mais uma vez. Adorei a nossa conversa. Obrigada a cada um que ficou aqui junto com a gente, que interagiu, conversou. E para não esquecer, ó, se você não está no meu canal do Telegram, se inscreve, que amanhã cedo eu vou colocar esse material que a Lu disponibilizou para nós com todas essas brincadeiras que trabalham as habilidades socioemocionais na infância e que é super fácil da gente fazer em casa. E acabando a live aqui, eu vou compartilhar nos stories algumas coisinhas, esses nomes de filmes que a Lu pontuou. Eu tenho uma tabelinha que talvez ajude também para quem fez a pergunta sobre quais responsabilidades a criança pode ter dentro de casa e a partir de qual idade. Vocês vão ver que desde cedo a criança pode e deve ajudar em muita coisa assim apropriada à idade dela. Então, ó, meu muito obrigada mais uma vez, super obrigada, Lu. Adorei o nosso bate-papo. Fiquem com Deus, bom Beijo. restinho de terça, uma excelente quarta-feira e que Deus abençoe todos nós. Eu que agradeço. Tchau. Tchau!